Primeiro, desenho o formato da foice do Gyutaro. Aqui, eu já risco mais ou menos o formato do osso na parte de baixo e alguns relevos na parte de cima, de um jeito bem simplificado. Depois, corto o molde e passo para um EVA de 5 mm. Eu fiz cada foice com 3 camadas de EVA, então risquei o molde 6 vezes. Para a camada do meio, vou colar alguns palitos de churrasco para dar uma sustentação maior na peça. Para isso, risquei ali onde eu queria que os palitos ficassem e retirei essa parte. Em seguida, colei essa metade à outra parte da foice e colei os palitos dentro da abertura que fiz. Depois, colei a outra parte para fechar e repeti o processo para a outra foice. Em seguida, risquei com lápis onde seria a lâmina da foice e usei a micro-retífica para lixar e afinar essa parte, para parecer que está afiada. Essa parte é opcional, mas assim fica um pouco mais parecida com uma foice de verdade. Depois, selei o EVA para a tinta pegar bem. Usei batida de pedra como primer, mas você pode usar qualquer primer da sua preferência, como cola branca, por exemplo. Vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu explico como selar seu EVA e qual primer escolher. Em seguida, lixei a batida somente na lâmina e passei cola de madeira somente na lâmina também, para criar um efeito mais brilhante nessa parte. Ao secar, passei tinta vermelha brilhante em toda a lâmina e pintei a foice de preto na parte de cima da lâmina e na metade do cabo, dessa forma. Por fim, usei massa de papel machê, feito com papel higiênico e cola, para grudar na parte de cima da foice. Se quiserem, posso trazer um vídeo explicando como fazer essa massa. Você pode usar também qualquer tipo de massa, como biscuit ou massinha de EVA. Eu gostei de trabalhar com papel machê nessa peça, pois essa massa é bem irregular e cheia de grânulos, o que eu achei que seria perfeito para as foices do Gyutaro. Fui moldando olhando as imagens de referência, sem muito segredo também, criando uns relevos aleatórios e grudando pequenas tirinhas de massa para criar esse efeito. A massa que eu usei já tinha cor meio rosada, mas você pode pintar depois que secar também, com tinta spray ou tinta acrílica usando pincel. Por fim, fiz algumas sombras para criar um efeito mais profundo nos relevos da foice. Eu usei sombra de maquiagem, mas você pode usar giz ou tinta comum. Se você gosta de Kimetsu, aqui no canal já tem outros tutoriais, como a espada do Rengoku, o bambu da Nezuko e os acessórios da Daki. Caso você tenha interesse em adquirir as ferramentas que eu utilizo, estarei deixando o link na descrição do vídeo também. Elas ficaram bem pesadinhas por conta do papel, e eu achei que ficaram bem parecidas com o do personagem. Se inscrevam para mais tutoriais e me contem aqui embaixo se vocês querem mais tutoriais de Kimetsu, que eu posso trazer novos vídeos para vocês com esse tema. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!